E falando ainda sobre a quebra de sigilos dos depoimentos à Polícia Federal, a defesa de Anderson Torres quer pedir um novo depoimento do ex-ministro. A gente chama a repórter Janaína Camelo, também de Brasília. Os advogados de Torres também avaliam uma espécie de acariação. É isso, Janaína? Boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Exatamente, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, a defesa de Anderson Torres negou que o ex-ministro tenha participado de qualquer reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com os ex-comandantes militares para tratar de medidas antidemocráticas. Nessa nota, a defesa diz que Torres foi citado nos depoimentos de forma genérica e vaga, então pede uma nova oitiva e, eventualmente, uma acareação entre Torres e aqueles que citaram ele nesses depoimentos. Quem citou Torres foram ex-comandantes aí do Exército, o general Freire Gomes, e também o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. Em depoimento, o Freire Gomes, ele disse que Anderson Torres, ele sempre comparecia às reuniões para tratar aí de medidas estratégicas, né, para impedir a posse do então presidente eleito, Lula, sempre para dar um amparo em questões jurídicas. Inclusive, Freire Gomes também reconheceu a minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, decretando o estado de defesa, né, como sendo o mesmo documento que foi apresentado a ele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro numa reunião no dia 7 de dezembro de 2022. Para a polícia, o Anderson Torres havia dito que esse documento, essa minuta, chegou no gabinete dele, mas que não tinha nenhuma utilidade, que ele inclusive jogaria fora, né? Inclusive, esse é o mesmo documento aí que foi encontrado no celular de Mauro Cid, o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O brigadeiro Almeida Júnior, ele no seu depoimento falou mesmo sobre Anderson Torres. Disse que nas reuniões o ex-ministro procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção e que seu papel era assessorar, sim, Jair Bolsonaro em relação às medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar. Quem também se manifestou, Thiago, foi um dos advogados de Jair Bolsonaro, o Fábio Weingarten. Nas redes sociais, ele criticou as acusações feitas ao ex-presidente, mas ele não citou nomes. E aí ele disse o seguinte, ele chamou de bajuladores aqueles que, segundo ele, falavam que queriam para ganhar segundos de atenção, mas que quando pressionados se escondem ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram e que, na verdade, são amigos do poder da vez. Thiago. Ok, a Janaína Camelo também volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan falando mais sobre as defesas dos envolvidos nesse caso. Chama agora o Cristiano Vilela. O Vilela, do ponto de vista jurídico, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala até mesmo na possibilidade de anistia. E eu queria te perguntar o seguinte, alguns depoimentos são dados na base da delação premiada, agora outros não. Isso agrava ainda mais a situação de pessoas que falam e não têm qualquer tipo de troca com delação premiada, não são pessoas que estavam presas ou que foram presas. Isso amplia ainda a possibilidade de novas prisões e outras prisões nesse caso? Olha, Thiago, a gente tem que analisar e olhar o histórico do Brasil mesmo, por exemplo, onde, se for pegar um horizonte, desde a redemocratização, nós já tivemos inúmeros escândalos com inúmeros depoimentos de inúmeras testemunhas e muitos deles não levaram a nenhuma consequência judicial. Então é importante a gente ter calma, ter cautela, seguir o rito legal, do processo legal, onde você tem provas que são significativas, claro, que vão ser analisadas com lupa, as acusações são muito graves, mas isso tudo vai ser feito ao longo de um processo, onde o ex-presidente, onde as outras figuras envolvidas vão ter a possibilidade de se defender, eventualmente confrontar, e aí sim, ao final, a gente poder ter a condenação de eventuais culpados ou, eventualmente, a absolvição. E Dora, nessas informações da própria Janaína, falando das defesas, né, as justificativas, o que isso te chama a atenção, o que você destacaria? Porque mais cedo você falou que aquela discussão sobre vitimização e que isso não colaria mais. Pois é, não cola porque a natureza, né, da autoria, digamos assim, dos depoimentos, os depoentes não tem nada a ver com política, né, não tem nenhuma implicação política. A defesa sempre alega, enfim, a defesa
do seu cliente. Mas o Anderson Torres, por exemplo, essa alegação de que ele não sabia de nada, tal, o Anderson Torres não tem credibilidade, muita credibilidade, porque vocês se lembram que ele falava sobre essa minuta quando foi daquela busca e apreensão, foi achada na casa dele, a minuta que falava de um estado de defesa no prédio do TSE. Olha só, ele reagiu dizendo que não sabia de onde tinha vindo aquilo, que inclusive estava lá para ser jogado no lixo, e hoje a gente vê que é mentira, né? Então, a questão do que o que a defesa diz, enfim, é o direito de todo mundo, o importante é onde é que as investigações vão chegar. Eu vi o ministro Gilmar Mendes agora há pouco dando uma entrevista por aí, dizendo que, na opinião dele, esse inquérito, ou parte dele, pelo menos, será concluído ainda nesse semestre e enviado ao STF, aonde vai cair nas mãos da primeira turma, cujo presidente é Alexandre de Moraes e um dos componentes é Flávio Dino. Agora, Vilela, de qualquer forma, no caso de Anderson Torres, se ele está pedindo a possibilidade de um novo depoimento, até mesmo uma cariação, o que isso significa? Ou seja, ele quer rebater outras declarações quando ele foi citado em algum momento, é isso? Muito provavelmente sim, muito provavelmente. Agora, diante de novos fatos, de novos elementos que foram trazidos, ele quer ter a oportunidade de fazer os esclarecimentos com base nessa nova situação. Isso é relativamente comum em casos como esse, onde você tem novidades o tempo todo. Eventualmente, a parte tenha se manifestado dentro de um contexto e agora tenha outro. Eu vejo que é importante sim, até para que haja um cotejo de visões, de provas, de elementos, para que o investigador possa ter uma clareza maior e, no momento de fazer a sua denúncia ao judiciário, fazer de uma forma mais concreta, mais contundente. Dora, o general da reserva Laércio Virgílio citou que a prisão de Alexandre de Moraes seria necessária para a normalidade institucional. Isso mostra que o foco muitas vezes fica para o Supremo. Como é que o Supremo aparece nessas investigações e nessas denúncias e ameaças? Bom, vamos lembrar que o Supremo foi a instituição, o prédio, assim, o edifício mais atacado, mais vandalizado lá no 8 de janeiro. Isso outras várias, lembra? Ao longo de, 2020, 2021, várias manifestações, aquela coisa de soltar rojão na porta do Supremo, uma turma lá que hoje anda meio desaparecida. Várias vezes o então presidente se referiu de maneira ofensiva aos ministros do Supremo, principalmente o Alexandre de Moraes. Ele, tanto é que ele ganhou esse apelido, que eu até acho feio, essa coisa, Xandão, mas é para tentar desmoralizar, né? Ele é o grande vilão, ele é visto como grande vilão. Eu acho que por isso que se citava aí na prisão. E tinha uma outra coisa também, não sei quem, que falava, não, agora nesse depoimento de enforcar, matar, esfolar, enfim. É porque o Alexandre de Moraes porque ele tomou a frente, é ele o relator do inquérito, né? Sob que guarda-chuva estão todas essas coisas. Por isso que ele personifica o vilão. E Vilela, rapidamente, só para a gente fechar mais essa rodada de discussões, você falou, claro, que são casos ou fatos graves, mas claro que tudo precisa ser investigado, mas eu te pergunto, qual a diferença, se é uma diferença jurídica em você discutir um possível golpe, enfim, ou realmente executar, tentar levar isso para frente? Esse é o ponto. Quando você fala de uma mera conjectura, algo que não seja concreto, ele ainda não partiu para o campo prático. Se eventualmente nós discutirmos alcançar a Lua, nós três agora, pegar um carro e alcançar a Lua, isso é algo totalmente fora de uma cogitação prática, concreta, um devaneio. Agora, a partir do momento que existe o início de uma tomada de atitude prática, concreta, aí sim, aí é uma tentativa. São esses elementos, essa diferença é que as investigações vai ter que alcançar, se de fato houve uma tomada de atitude ou ficou meramente no campo das conjecturas.